Fala galera, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje a gente vai estar desenvolvendo o nosso primeiro contrato Solidity na plataforma IDE Remix, desenvolvida pela Ethereum, beleza? Então aqui no nosso playground, pessoal, a gente pode vir aqui e criar um novo file. Esse file a gente pode estar chamando de token eth.sol. Ele vai ser desenvolvido usando o padrão ERC20 da Ethereum. Beleza, pessoal? Então vamos nessa, vamos começar a codar. A gente vai estar usando aqui para desenvolver o nosso código a versão Solidity 0.8.20, tá bom? Então, beleza, pessoal. Aqui ele já puxa a nossa licença do MIT. Agora a gente vai criar uma primeira interface que a gente vai estar utilizando no nosso token, tá bom, pessoal? E essa interface vai ter as regras do nosso contrato. Então, pessoal, primeiro na nossa interface a gente vai estar descrevendo alguns eventos, que será o transfer e o approval. Beleza? O evento transfer é quando a gente fizer uma transferência, e o approval é quando a gente precisa de uma aprovação. Aqui no evento transfer a gente usa o tipo address indexed para buscar nos logs a informação from address indexed to. Então, do endereço que vem para o endereço que vai, beleza, pessoal? E aqui a gente coloca o tipo int256 com value, para um valor, beleza, pessoal? E o evento de aprovação vai ser um pouco parecido, address, só que no caso aqui a gente vai ter a aprovação do nosso owner, que vai ser o dono, né, da carteira, do endereço e tudo mais. E aqui o segundo parâmetro vai ser o spender, que seria um gastador, né? O owner vai aprovar o spender, beleza? Então, continuando aqui, vai ter também um value. Show? Então, esses vão ser os eventos que vai existir na nossa interface. Agora, pessoal, a gente pode colocar as funções de visualização, que são as views na Solidity. Aqui a gente começa a criar, então vou escrever as funções que a gente vai estar falando. Vamos falar do total supply, vai ser para visualização do total supply. Ela é external view e ela vai retornar um int 256, né? Essa é a nossa primeira função de visualização, seria o nosso getter, né? Como se fosse similar, né? Para pegar as informações. Bom, aqui eu vou dar continuidade. A gente vai precisar ver os nossos decimals, para a gente ver os decimals do nosso token, nosso symbol, nosso name. A gente vai precisar de um get owner para ver a visualização do owner, da carteira do owner. Balance of, que a gente vai pegar o balanço de um endereço. E o allowance. Essa função ela vai servir para a gente visualizar quanto que o gastador pode gastar em nome do dono, do proprietário, do owner. Beleza, pessoal? Então são funções de visualização até aqui. Então vamos dar continuidade escrevendo-as. Os decimals. A gente vai continuar escrevendo eles aqui normalmente, só que o retorno, a gente vai retornar um int 8, que são apenas 8 bits, tá bom, pessoal? Que é um número menor.
para economizar na hora das taxas. O symbol também é externo, views. Aqui todos são views, tá, pessoal? Returns. Só que aqui é uma string que vai retornar para memory, para memória. Opa, returns. Faltou a letra R. Ok. Function name external view return string, também vai para memory, que é uma variável temporária, né, dentro do método. Aqui teremos o getOwner, que é para a gente exibir o endereço do criador do contrato. Returns. E aqui vai retornar um endereço, beleza? O balance off já começa a receber uns parâmetros aqui, que a gente vai selecionar qual é o endereço que a gente quer ver o balanço, beleza, pessoal? Então, uma conta aqui, por exemplo, external view returns, e o retorno vai ser um int 256. E o allowance, a gente também vai ter uma função. E aqui os parâmetros que a gente vai estar fornecendo são, por exemplo, o owner e o spender, o gastador, na tradução literal. External view returns int 256. Beleza, pessoal? Então, por aqui a gente tem os views da nossa interface do nosso token. Agora a gente pode ir para as funções de alteração, né? As funções que a gente vai aplicar as modificações. De modificação, poderia ser chamado assim. E nessas funções a gente vai tratar 3 delas aqui. Vamos falar do transfer. Do approve e do transfer from. Tranquilo, pessoal? Então, começando aqui falando do transfer, ela é uma função de modificação. Aqui a gente vai estar passando como parâmetro quem vai estar recebendo a nossa transferência. Então, por exemplo, quando a gente vai preencher lá, fazer uma transferência, a gente vai colocar um endereço que vai receber. Então a gente pode chamar ele de recipient. Int, e aí a gente vai selecionar uma quantidade que esse endereço vai estar recebendo. External returns. Aqui, pessoal, já não tem mais o views, tá? Porque ela não é uma função de visualização mais. E vai retornar um boolean, verdadeiro ou falso, se a nossa transação foi efetiva ou se não foi efetiva, ok? E aqui a gente vai ter uma função de approve. Essa função de approve, aqui estou escrevendo approve com 2 P's, né? Não com 2 R's. Então, o approve é a função que a gente vai aprovar um endereço gastar em nome do nome da conta. Então aqui a gente vai ter que pôr o endereço gastador, qual seria ele. E também vai ser um int 256 e vai ter uma quantidade. Beleza, pessoal? External returns boolean. Aqui também escrevi com 2 R's, na verdade são 2 P's, ok? Approval. O transfer from é uma função que vai transferir. Aqui a gente vai estar colocando como parâmetro o sender, que vai transferir. A gente vai estar colocando transferir do sender para o recebedor. Tranquilo? Então vamos lá. Recipient
Então, também a gente tem que passar um amount. External returns, também boolean. Ok? Correto, pessoal? Porque aqui são se dá certo ou se não dá certo. Então temos as nossas 3 queridas funções de modificação aqui já escritas, pessoal. E temos a nossa interface criada já, com os padrões ERC20 da Ethereum. Tranquilo? Então vamos nessa, pessoal. Agora que a gente já tem a nossa interface com as nossas regras do nosso contrato, a gente pode estar desenvolvendo o nosso contrato em cima dessas regras. Essa poderia ser uma moeda de algum serviço ou de algum produto, eventualmente, tá bom, pessoal? Aqui a gente está fazendo um exemplo, mas as aplicações podem ser infinitas. Talvez uma moeda de um jogo, hoje em dia está bastante em alta também, né? Então, seguindo aqui, pessoal, vamos estar criando a nossa moeda utilizando o nome do nosso arquivo. E vamos falar que ela é uma interface dessas que nós escrevemos agora. Beleza? Contract token ETH is token iToken ETH. Ótimo, pessoal. Então aqui vamos dar continuidade. Aqui a gente vai colocar os atributos do nosso token. Beleza, pessoal? Bom, no caso como o contrato Solidity fica exposto na blockchain, aqui a gente pode deixar que é público, né? Porque todo mundo vai ter acesso a essas informações. Tá ok? Então vamos dar continuidade aqui escrevendo o nome da nossa moeda, qual vai ser. Então vou colocar aqui que ele vai chamar Token ETH, só por fins didáticos, tá bom? Dando continuidade, string público, a gente vai dar um símbolo. Opa! Probleminha aqui no OBS Studio, mas continuamos a gravação normalmente. Aqui a gente vai dar continuidade criando o nosso símbolo. E aí eu vou estar criando aqui apenas para fins didáticos. Talvez esse símbolo exista. TAT, tá bom? E aqui a gente pode estar falando dos nossos decimals, que é um int 8 bits público. Então os nossos decimals eu vou colocar que ele terá 9 decimals do nosso token, da nossa moeda, tá ok? Aqui a gente pode estar falando do total supply que a gente vai definir para ela. Eu vou estar definindo um total supply de 10 ethers. Ether. Address. Público. Ó, coloquei private aqui, pessoal, mas pode ser público, né? Como fica exposto. Aqui a gente pode falar do nosso owner. Nosso token tem um endereço de um owner. Tranquilo, né? Então vamos dar continuidade. Pessoal, aqui a gente precisa fazer um mapeamento de alguns dos nossos contratos. É como se fosse uma lista, né, de chave-valor. Seria, acho que essa a melhor definição. A gente coloca o tipo address 256. Então a gente vai falar aqui que o address tem um balanço. Então todo endereço tem um balanço. Mapping address. Agora a gente vai fazer o mapeamento do mapeamento.
mapping address Wint 256. Aqui é no caso para permitir o nosso allowance, o mapeamento do nosso allowance. Beleza? Por aqui, pessoal, até aqui tudo tranquilo? Qualquer coisa, qualquer pergunta, pode deixar nos comentários que eu estarei respondendo, tá bom, pessoal? Na medida do possível aí a gente vai se comunicando. Agora, pessoal, a gente vai para construção do nosso construtor. Beleza? Então aqui a gente pode estar falando que o nosso construtor ele terá um owner, né? E pra gente fazer a gente usa essa sintaxe mensagem.sender para dizer que o owner é o que está enviando a mensagem, né? Quando cria o nosso contrato. Balances, mensagem sender. Agora a gente vai estar falando do total supply. E aqui, pessoal, na construção do nosso construtor, a gente vai estar emitindo o nosso evento. E aqui ele puxa da nossa interface as informações que a gente preencheu ali em cima. From to evaluate. Ok? Então, a gente vai colocar aqui que vai vir do endereço 0 para o endereço principal. E aqui, total supply. Dessa forma a gente emite a transferência do nosso construtor. Então, pessoal, em resumo, esse construtor, a gente definiu que o owner é o que enviou a mensagem e para o balanço do que enviou a mensagem seria o total supply. E aqui, quando a gente emite o evento de transferência, a gente coloca o endereço 0 aqui para mostrar que é um endereço como se fosse um endereço vazio. Acho que seria essa a definição. E aí a gente coloca to o message sender, que seria o nosso owner, e o total supply vai para ele, entendeu? Então a gente faz esse mapeamento através do mapeamento aqui em cima do balance. Beleza, pessoal? Então vamos dar continuidade aqui. Aqui a gente vai estar escrevendo agora as funções de visualizações que nós definimos na nossa interface. Dentro dessas funções, eu vou escrever o nome delas aqui para não esquecer nenhuma, tá bom? Então vamos lá. A gente tem o total supply, decimals, symbol, name, get. Temos o get owner. Beleza, então vamos lá. O name. Então a gente pode estar escrevendo elas aqui, pessoal, dentro da chave do nosso contrato, que na verdade ela não fica aqui, né? Ela fica aqui. Então vamos nessa, continuando escrevendo o nosso contrato. No total supply, a gente, como são só funções de view, elas são mais simples, relativamente mais simples. Function total supply external view override para sobrescrever a nossa interface returns
como é o total supply, a gente tem que retornar o tipo do total supply, que é 256. E aí a gente vai retornar returns total supply. Show? Beleza, pessoal. Aqui temos a nossa primeira função view do nosso contrato. Vamos dar continuidade aqui, pessoal. External view override returns o decimals. Como a gente já sabe, é um int 8 bits. É um inteiro sem sinal 8 bits. Function name, nosso nome, o nome da nossa moeda, no caso do nosso token, melhor dizendo, né? Override returns int, o nosso nome, não é int, o nosso nome é string, né? Memory. O nosso símbolo também é um string. External view override returns string memory. Esse memory, ele serve para ficar gravado apenas dentro da nossa função, diferente do storage. Get one external view override returns, aqui a gente retorna um endereço, get owner. Opa, peraí, pessoal, aqui tá faltando, lógico, o nosso pessoal, a gente tem que retornar aqui, né? Lógico, return decimals. Return decimals. O nosso name, vamos ter que retornar ele aqui. Return name. O nosso símbolo, return symbol. O nosso owner. Nosso owner vai retornar um get owner. Beleza, pessoal, nada que mais a gente está fazendo aqui. Opa, não é get owner, né? É apenas owner. A gente vai estar retornando aqui os nossos atributos, as variáveis dos nossos atributos, né? Deixa eu ver se não tem nenhum errinho aqui. Teve também esse aqui, que aqui é só um return. Beleza? Não é returns. Returns é aqui em cima, por padrão. Function balance off. O nosso balance off, a gente já tem a complexidade do nosso parâmetro, que é uma conta. External view override returns, e ele é do tipo do int 256. Vai retornar o nosso balances da nossa account. Ele vai estar retornando esse aqui, tá bom, pessoal? Esse aqui, no caso. Deixa eu fechar aqui, deixa eu ver se não tem nenhum erro de digitação. Está tudo ok. Aqui no transfer tá apitando aqui, mas eu acho que tá tudo certo por enquanto. Aqui não está construindo ainda porque não tem a nossa interface. Deixa eu conferir. Address, acredito que é isso. Total supply.
emit transfer, nosso evento transfer, tá ok, transfer, aparentemente está tudo certo, pessoal. Qualquer coisa, daqui a pouco a gente finaliza se precisa de algum tipo de correção. E aqui a função view do nosso allowance, que também já é um pouco mais complexa, porque recebe os nossos parâmetros, address. Na nossa função view, repetindo o que eu falei lá na interface, a gente vai estar visualizando quanto que o gastador pode gastar em nome do owner. Seria basicamente um sistema de conta conjunta, quando o dono de uma conta permite que um terceiro gaste o seu saldo ou transfira, enfim. Owner. Também ele pode ser usado, esse método, em contratos de staking, quando você permite que alguém ou algum endereço mexa em determinada quantidade da moeda, do token, no caso. Ok? Então, continuando a nossa função allowance, aqui a gente vai ter o gastador, o nosso spender, external view override, graças à nossa interface, returns, vai retornar um address, vai retornar um int 256, né? Porque vai retornar uma quantidade, né? Bom, tá, vamos aqui no return de baixo, que ele vai retornar o nosso allowance, que a gente definiu na variável aqui em cima. E então aqui a gente vai fazer o nosso mapeamento aqui de um owner e de um spender na visualização do nosso allowance. Tranquilo, pessoal? Então tem um outro detalhe. Bom, tem um outro detalhe aqui que a gente vai ter que fazer, que são as nossas funções de modificação. Então, vamos às nossas funções de modificação. Vamos estar nomeando aqui funções de visualização. E aqui vamos para funções de modificação. Aqui muda um pouquinho, né, pessoal? Aqui começam as regras dos nossos negócios, que a gente vai estar modificando, né? Os nossos, quase que setando, né? Poderia ser. Tá ok, pessoal. Vamos dar continuidade. A gente aqui tem 3 métodos para estar escrevendo: o transfer, o approve e o transfer from. Vou estar escrevendo aqui transfer approve com 2 P's e o transfer from. Então essas são as funções que nós vamos escrever agora. Na função transfer, function transfer, a gente vai pôr o nosso endereço recipiente 256, e aqui a gente vai estar emitindo um número de tokens que a gente vai estar transferindo. Então a gente pode chamar como essa variável número de tokens. Não, vamos colocar non tokens. Isso. Public override. Aqui, pessoal, eu gostaria de abrir um parênteses nessa função, que aqui nós não temos mais o view, porque não é mais a função de visualização.
agora é a função de modificação, beleza? Então a gente vai pôr o nosso boolean, vai ser o tipo do nosso return, se é true ou se é false. Então, por exemplo, return true, terá que ter o return true. Só que antes do return true, a gente vai ter que fazer algumas linhas a mais. Por exemplo, a gente vai fazer um requerimento que vai ter uma condição. E nessa condição, o número de tokens que a gente vai estar passando tem que ser menor ou igual que a quantidade do balance do message sender. Deixa eu verificar aqui se é isso mesmo. Balance, nosso balance. Então, pessoal, na verdade, aqui no nosso balance tem o nosso underline, né? Balance, balance, balance. Então é isso. Aí, continuando, aqui a gente pode colocar também uma mensagem, por exemplo, que seria insuficiente balance. Beleza? Então, o nosso balance de quem enviou a mensagem vai diminuir a quantidade de número de tokens. Aqui, pessoal, a gente poderia colocar amount, tá? Vamos colocar amount para ser padronizar. Amount. Tá. Então, aqui também o amount. Balance. E o nosso recebedor, o nosso a pessoa que vai estar recebendo, já deu uma cansada, né, pessoal? Está digitando aqui. A pessoa que vai estar recebendo vai ser o nosso receptor, né? Então, tranquilo. E aí ele vai estar somando a quantidade no endereço dele. Beleza? Então é isso, pessoal. E aqui a gente vai ter que então emitir. Vamos ter que emitir o nosso evento de transferência. Transfer from, de quem enviou a mensagem, to, o nosso recebedor, recipiente. E o valor é um amount. Beleza? Então, tranquilo até aqui. Aqui a gente fecha com 2 pontos, com ponto e vírgula. Então é isso, pessoal. Deixa eu dar uma lida aqui. Bom, é isso. Vamos dar continuidade no nosso approve. Function approve. O nosso approve, a gente vai estar colocando o endereço que a gente vai delegar a nossa aprovação. Então a gente pode chamar ele de delegate wint256 amount external override Pessoal, aqui eu escrever público, a gente pode deixar external também, né? Então, override para seguir o nosso padrão. Approve boolean
Beleza? Então aqui a gente vai colocar o endereço que a gente vai delegar e uma quantidade. E no fim das contas vai ser verdadeiro ou falso. No caso, o nosso return tem que ser verdadeiro. Então, a gente vai fazer aqui. No caso do approve, a gente vai usar o nosso underline allowance no nosso mapeamento. E vamos mapear dessa forma, delegate. Vamos mapear e vai ter uma month. Então aqui a gente vai ter que emitir a nossa aprovação, o nosso evento de aprovação, que vai do mensagem sender para o que a gente delegou, o endereço que a gente delegou agora, e o valor é o amount que nós já definimos, amount. Show? Beleza, então pessoal, estamos quase finalizando o nosso contrato. Espero que não tenha nenhum erro de digitação, mas se tiver a gente vai estar encontrando e corrigindo, mas por enquanto está tudo ok. Vamos estar agora fazendo o nosso método transfer from, que recebe como parâmetro o owner e o nosso recebedor, cliente 256 amount external override returns um boolean também, certo? Ótimo, tudo ok. Transfer from owner recipient amount, beleza. Aqui no nosso transfer from eu vou estar fazendo um requerimento. A gente vai fazer alguns requerimentos, algumas condições. Por exemplo, a quantidade do balance tem que ser menor ou igual do balance owner. Insuficiente balance. E a quantidade que a gente vai permitir a ser gasta também no nosso mapeamento tem que ser a quantidade que o owner permite que o nosso gastador terá. Então o owner vai fazer esse mapeamento. Insuficiente allowance. Se a quantidade for menor ou igual que o owner permitiu, vai ser allowance insuficiente. Aqui, pessoal, a gente continua definindo a quantidade de balanço que o nosso owner vai estar sendo subtraído e a quantidade também que o nosso owner permitiu também será subtraída. E o nosso balanço do recebedor será aumentado. Aqui temos que então emitir o nosso evento de transferência do nosso owner para o nosso recebedor e a quantidade. Por fim, o nosso retorno returns boolean
return true. Beleza, pessoal? Então, a gente montou o nosso contrato, mas está dando um errinho aqui no nosso construtor, que é porque eu não coloquei esses 2 pontos aqui, né? Pronto. 2 pontos, ponto e vírgula no caso, né? Show! Então aqui a gente terminou o nosso contrato, o nosso token, pessoal, nosso primeiro token escrito aí na linguagem Solidity. Aqui também tem um errinho, pessoal, de digitação com nosso ponto e vírgula. Vamos lá para as correções. Aqui, né, é um return. Aqui está faltando as chaves. E aqui, pessoal, a gente não coloca o tipo, né? Na verdade, aqui é só o nome que a gente deu para nossa variável dentro do parâmetro. Um pequeno detalhe aqui, eu digitei a letra U, sendo que seria a letra Y. Então, a gente corrigindo aqui, ele está funcionando agora, pessoal. Agora, pessoal, a gente vai estar testando e compilando o código. Se ele compilar, a gente vai ver que está ok. Se não compilar, a gente vai fazer alguma correção necessária. Então, pessoal, dando um Ctrl S aqui, ele faz a compilação. E se der verdinho, é porque está ok. Finalmente terminamos o nosso código, pessoal. Bastante detalhezinho de digitação, tudo, mas prestando atenção e fazendo com calma, tudo dá certo. E também, pessoal, esses códigos aqui, a gente pode estar vendo na documentação ERC20, onde a gente tira todas essas informações e prestar bastante atenção nas nomenclaturas e tudo. No fim das contas, tudo dá certo com calma e paciência, não é? Então, pessoal, aqui a gente dando nosso Ctrl S, a gente faz o compile do nosso contrato. E você pode também compilar clicando aqui. Também pode clicar aqui e clicar no compile token.sol. Beleza? 3 formas aí diferentes de estar compilando, que no fim das contas fazem a mesma coisa. Pessoal, então esse foi o nosso vídeo. Vamos encerrar por aqui, que o vídeo ficou um pouco comprido. Se você gostou e esteve até aqui, deixe seu gostei. Obrigado por estar até aqui e até a próxima.